Olá pessoal, novamente, espero que esteja tudo bem com vocês. Nós vamos começar hoje na nossa videoaula da unidade 3 da nossa disciplina, né? Essa unidade fala agora sobre o custeio por departamentalização. Eu espero que vocês tenham entendido, compreendido, né? A unidade 2, que é o custeio por área absorção. Esse método agora da unidade 3, a unidade de custeio por departamentalização, basicamente uma continuidade do custeio por absorção. Só que nós vamos entrar aqui com os departamentos. A lógica é, em vez de alocar os custos diretamente aos produtos, nós vamos primeiro alocar os custos indiretos aos departamentos e depois verificar aqui, alocando os custos dos departamentos aos produtos. Então tem mais um passinho a mais aí que vocês vão ter que fazer, realizar aí. Para quem está entendendo, o custeio por absorção, acho que não vai ser muito difícil compreender, não. Mas a gente está aqui também para tirar as dúvidas, tá? Pelo fórum, pelas atividades realizadas, e depois eu já mando um gabarito na atividade de fixação para vocês olharem, tirarem dúvidas também, pelo WhatsApp, né? Que você já tem no grupo aí, a gente vai conversando, tá bom? Então, nós vamos iniciar aqui esse material. Vou pegar o próprio material que está no Moodle, tá? Para facilitar para vocês, depois olharem e acompanharem. E nós vamos trabalhar um pouquinho, então, a princípio, o que seria um departamento, uma departamentalização, para iniciar aqui os estudos, tá bom? Como eu coloquei aqui, o departamento é uma divisão da empresa. Eu não vou ler aqui, né? Vocês depois têm o material, mas essa divisão ela vai se dar, é, ela normalmente ou vai ser chamada de departamento, ou vai ser chamada de setor, ou de divisões, ou de centro, ou centro de custos, que nós vamos chamar mais para frente. Então, esses são os nomes desses departamentos, tá bem? E como é que ele é criado dentro de uma empresa? Esses departamentos, às vezes, eles têm uma hierarquia, tá bom? Para poder ser monitorado os níveis hierárquicos dentro de uma empresa. E eles servem também para ajudar a controlar as operações da empresa, tá bom? Ele é criado, o critério dele pode ser pela função dos serviços, os produtos, entendeu? Por regiões, isso que vai dimensionar aqui as divisões, entendeu? Que vai estabelecer as divisões dos departamentos. Aqui embaixo, vocês é um organograma aqui de uma empresa. Observe, ó, você tem uma diretoria, que é um departamento, você tem a diretoria norte, que aqui está por região, ó, gráfica, a diretoria sul. E aí, por produtos, aí você tem aqui, ó, a diretoria técnica, de graduação, aqui ó, especial e serviços. Esses aqui são os departamentos, departamento técnico, de graduação, de especial, que eles chamam, né, especialistas, e os serviços. E além disso, abaixo do serviço, você tem outra divisão ainda, que são os departamentos privados e públicos, aí por cliente, no caso, o critério. Então aqui ó, você tem o primeiro critério de divisão de departamento, por região, geográfico. O segundo critério, aqui por produto, que dentro da diretoria norte. Terceiro critério dentro da diretoria norte, mas dentro ainda do departamento de serviço. Nós temos aqui por cliente, que são os clientes da iniciativa privada e os clientes da iniciativa pública. Na diretoria sul, eles fizeram uma diferenciação aqui, os departamentos, por processo. Processo de ensino e processo de serviços. E dentro de serviços, você tem outros departamentos ou setores, né? Que aí aqui é por função, que seria a auditoria e depois a consultoria. Compreenderam, gente? Aqui, dentro de uma única empresa, tem vários, e dentro de diretorias distintas, mas dentro dessa empresa, você tem critérios aqui que a diretoria adotou, diferentes. Tá vendo? Isso, enfim, cada empresa vai adotar o seu critério, mas essa aqui é só para explicar os critérios de divisões de departamentos, tá bom? Para você fazer a contabilidade de custo, você tem que saber esses departamentos. Você tem que ter conhecimentos desses departamentos. É interessante você entender como é que foram divididos esses departamentos, como é que foi criado, tá bom? E a gente foca principalmente nos departamentos de produção, ok? Opa. Aí, nós temos aqui, quando nós entendemos que são os departamentos, a gente vai para os departamentos, que é o nosso foco, os departamentos de produção, porque operacionaliza a empresa. E ó, aqui só lendo aqui para vocês entenderem. Departamento é uma unidade operacional representada por um conjunto de homens ou máquinas de características semelhantes. No caso aqui, características semelhantes é isso, é geográfico, cliente, função.
desenvolvendo atividades homogêneas dentro da mesma área, sendo este conceito aplicado a qualquer espécie de empresa industrial, comercial e serviço. Aqui é só para um resumão que nós falamos anteriormente. Em uma indústria, por exemplo, existem vários departamentos, sendo que, para a contabilidade de custo, interessa identificar os departamentos ligados aos produtos e os departamentos que prestam serviço e dão suporte aos aqueles produtos, no caso. Desta forma, há necessidade de classificar os departamentos em departamentos produtivos, tá, gente? E departamentos auxiliares. O que é isso, então? Quando a gente vai avaliar, quando a gente vai fazer contabilidade de custos, nós vamos identificar os departamentos que estão na produção, que estão diretamente ligados aos produtos, à produção dos produtos, tá bem? E aí, faz necessário a gente identificar dentro desses departamentos quais são os departamentos produtivos que vão produzir de fato diretamente o produto e quais são os departamentos que vão auxiliar esses departamentos produtivos. E aí nós temos uns exemplos aqui de departamentos produtivos, aqui é numa confecção. Por exemplo, produtivo, a estamparia, o corte, a pintura, a montagem da peça e o acabamento da peça. Esses são departamentos produtivos que vão lá produzir os produtos. E os departamentos de suporte. Nós temos aqui a administração, mas não é a administração da empresa, é a administração dos departamentos. Desses departamentos aqui como um todo, tá? Inclusive dos departamentos, outros departamentos de suporte. Nós temos aqui um departamento de suprimentos. Esse departamento de suprimento ele vai auxiliar os departamentos de produção, possivelmente, dentro de uma organização. Inclusive, pode também auxiliar os outros departamentos aqui, que seria administração, controle e manutenção. Isso depende, e aí o exercício, a empresa, na hora que você for avaliar a empresa, você vai identificar isso. Temos departamento aqui, por exemplo, de controle. Esse departamento de controle, por exemplo, controle da qualidade. Ele é um departamento auxiliar, vai dar um suporte aos departamentos de estamparia, corte, pintura, montagem e acabamento. Por fim, de manutenção, né, que também é um departamento importante, que vai dar manutenção dos demais departamentos, dos departamentos produtivos. Compreenderam? Então, nós temos departamentos de produção que vão produzir, vão tocar na peça, e nós temos os departamentos de suporte, que vão dar suporte a esses departamentos de produção. Ok? Centro de custos, aqui nós já até falamos, já coloquei isso no material anterior aí, mas ele é importante para dividir. No caso aqui, os departamentos eles são tratados como centro de custos, onde nós vamos atribuir custos a esses departamentos. Isso facilita o quê? Facilita o controle dos custos, as responsabilidades de cada departamento, porque cada departamento vai poder verificar qual é o seu custo individualmente, entendeu? E qual a sua contribuição na produção. Isso é muito interessante para poder a empresa ver a sua eficiência produtiva, tá bom? E melhorar aí os aspectos que precisam ser melhorados. Aqui eu coloquei um passo a passo de como é feito o custeio por departamentalização. Eu não vou ler aqui, mas coloquei 10 passos. Eu já vou lá para o exercício para o vídeo não ficar tão longo. Aí vocês depois olhem esses passos e vocês vão identificar esses passos na explicação agora que eu vou passar do próprio exercício exemplo aqui, tá bom? Então vamos lá para o exercício exemplo. Avançando aqui, ó. Aqui nós temos uma empresa, a pasteurizadora Genoveva, processa e distribui leite tipo C e tipo B, conhecidos por Genoveva e Genoveva Super, ok? Respectivamente. E aí os custos diretos referentes a esses produtos em certo mês foram o custo direto de Genoveva, 4.390.000, e do produto Genoveva Super, 2.520.000 reais. Os custos indiretos foram o seguinte: aluguel aqui de 425 mil, materiais indiretos 260 mil, energia 365.750 reais, depreciação 240 mil e outros custos indiretos, né, 330 mil. E aí ele fala alguns dados do exercício aqui e nós vamos calcular então o custo. Pede aqui, ó, elabora o mapa de rateio de custos indiretos de fabricação e ele quer saber o custo total e o unitário de cada produto. E aí, como é que nós vamos fazer isso? Primeiro, ele vai dando os passos aqui, ó. O aluguel é distribuído aos departamentos de acordo com as suas áreas. Qual é a lógica, gente? Antes de começar a ler aqui, qual é a lógica do custeio por departamentalização? Os custos diretos, que são esses aqui de cima, eles já estão sendo atribuídos aos produtos.
Ok, não precisa fazer nada. Você vai colocar esse custo aqui, já é do Genoveva, e esse aqui já é do Genoveva Super. E os custos indiretos? O que nós fazíamos antes, quando era custeio por absorção? A gente alocava esses custos indiretos aos produtos, né? Usando um critério de rateio. Agora, nós vamos fazer um pouquinho diferente, é mais um passo. Antes de alocar os produtos, nós vamos alocar esses custos aos departamentos primeiro, tá bom? Depois de alocados aos departamentos, a gente vai pegar e vamos alocar aos produtos. E aí vamos fazer o passo a passo. O custo de aluguel, aí que vem, ó. O custo de aluguel é distribuído aos departamentos de acordo com as suas áreas, tá bom? Então eu vou lá já para resolução. Então nós não vamos distribuir aos produtos conforme as áreas. Nós vamos distribuir aos departamentos conforme as áreas. Então, ó, vamos lá para a resolução, ó. Observe que os setores de pasteurização e embalagem são setores produtivos e os setores de manutenção e administração são setores de suporte. Ou seja, esse setor administrativo é da produção, tá? Ele administra a produção, por isso que ele é um setor também de produção. Então, considere como setor produtivo. Então, basicamente, você já consegue identificar aqui, ó. O setor de pasteurização e embalagem são um setor de produtivo. E o de manutenção e administração são setores de suporte a esses setores aqui, ao de pasteurização e de embalagem. Tá bom? Então vamos lá. Para fazer o custeio por departamentalização, faremos os seguintes passos. Primeiro, vamos ratear os custos indiretos para todos os setores de produção da empresa, produtiva e de suporte. Segundo, vamos alocar os custos alocados aos setores de suporte aos setores produtivos, ou seja, quando a gente alocar todos os custos indiretos a todos esses setores aqui, depois nós vamos alocar os setores de suporte, os custos dos setores de suporte aos setores de produtivo, tá bom? Então, a lógica é, a gente aloca os custos indiretos a todos os setores, produtivos de suporte, mas depois a gente vai ter que alocar os custos dos setores de suporte aos custos dos setores produtivos, porque é o produtivo que está diretamente relacionado ao produto para a gente poder ratear da melhor forma possível. Vamos continuando que vocês vão compreender melhor isso. Após todos os custos indiretos forem alocados somente aos setores produtivos, que neste caso é o de pasteurização e embalagem, para finalizar, vamos alocar os custos indiretos destes setores, né, que é o de pasteurização e embalagem, aos produtos e acrescentar aí os custos diretos que já estão estabelecidos nos produtos. Então vamos lá. Da linha A a C, vamos ratear os custos indiretos. São rateados, né, os custos indiretos aos setores, utilizando a base de rateio mais apropriada possível. Então, ó, da linha A a C aqui, ó. A a C, essas três linhas aqui, ó. Aqui está falando como é que nós vamos ratear os custos indiretos aos setores, tá bom? Depois da linha D e E, vamos alocar os custos dos departamentos de suporte aos departamentos produtivos. Então, das linhas D e E, aqui está falando como alocar os custos dos departamentos de suporte aos departamentos produtivos. E, por fim, a linha aqui, no caso, F a G e G, os custos dos departamentos produtivos são alocados aos produtos. Aqui ele orienta nessa linha F e G, no caso aqui, na verdade F não, só F, né? Ele orienta aqui como FG aqui, perdão. FG, ele orienta como alocar os custos dos setores de pasteurização e embalagem aos produtos, tá bom? E aí finaliza o exercício. Então vamos lá. Na tabela abaixo foi apresentado o resultado da representatividade de cada área e o custo do aluguel para cada setor, aplicando o percentual da área. Então, aqui, gente, onde eu arrumei essa área aqui por setor? Esses dados aqui, ó, de área de setores, estão aqui dessa tabelinha aqui, ó. Tá vendo? Nessa tabela. Eu só ajustei aqui, colocando mais coluna aqui, que vai calcular o percentual, e depois eu já calculo o custo aqui para ficar mais organizada, tá bom? Alocando o custo de aluguel para cada setor. Então foi o seguinte, ó. Aqui nós temos a área de cada setor. Aqui eu calculei o percentual. 11.000 metros quadrados da área de pasteurização é quantos por cento do total da área da empresa, do setor produtivo, né? Do total dos 25.000 metros. Representa 44%. E assim eu fiz. Eu fiz o resto, né? 9.800 metros representa quanto de 25.000?
39,20%. Fui fazendo assim, obviamente, é uma regrinha de 3, tá bom? E aí, o total do custo de aluguel é R$ 425.000 para 25 mil metros quadrados. E para 11 mil metros quadrados, que equivale a 44% da área, é só pegar 44% de R$ 425.000, que vai dar R$ 187.000, que são alocados ao setor de pasteurização. E assim eu fiz a mesma coisa, né? Apliquei os 39,20% aos R$ 425.000 e achei que a área de embalagem ela consome R$ 166.600 de custo de aluguel. Por fim, eu fiz manutenção e administração. Aqui nós acabamos de achar o custo de aluguel, alocar o custo de aluguel aos 4 departamentos. Depois, eu fiz conforme a orientação B lá, né? O consumo de energia é medido por departamento. Aqui nós temos lá naquela tabela inicial o consumo por departamento. Então, só arrumei aqui para colocar igual eu fiz na letra A, né? E aí eu calculei o percentual do consumo de energia de cada departamento. Regra de 3, né? 34 equivale a X, 166.500 kW equivale a 100%. Então, 34.000 deu 51,12% do total de consumo de energia. E aí, a conta de energia deu R$ 365.750. Quanto equivale a 51,12% do total de energia? Deu R$ 186.971,40, que foi alocado à pasteurização, tudo bem? Ao setor de pasteurização. A embalagem pegou 42,41% do custo de energia, que deu R$ 155.000 aí, R$ 144,57. R$ 155.114,57. Tá bom? E assim também nós encontramos de manutenção e o de administração. Por fim, os materiais indiretos, a depreciação e os demais custos indiretos têm como rateio o número de horas de mão de obra utilizada em cada departamento. Aí eu fiz uma tabelinha maior aqui, né, para ratear esses custos aqui, tá bom? Então, a gente achou o percentual da mão de obra de cada departamento, e aí nós achamos que o departamento de pasteurização consome 60% do total das 80.000 horas, o de embalagem 30%, o de manutenção e administrativo 5%. E aí nós vamos atribuir esses custos aqui aos departamentos usando essa proporcionalidade, essa proporção, tá bom? 60% aqui no caso do custo de materiais indiretos vai para a pasteurização, 60% do custo de depreciação vai para a pasteurização e 60% dos custos indiretos, outros custos indiretos, né, vai para a pasteurização. 30% dos outros custos, nesses custos também, vão para embalagem, 5% desses custos vão para manutenção, que no caso aqui 5% de 260.000 dá 13.000, 5% de 240 dá 12.000 e 5% de 330 vai dar 16.500. E assim também na administração, ok? Aqui, pessoal, nós já fizemos todo o rateio dos custos indiretos aos departamentos. Nessa tabelinha aqui a gente chama de mapa de custo por departamento. Só para simplificar aqui, para resumir. Então nós vamos lá, custo de aluguel. Tá aqui, por departamento, totalizando os 425.000. Por departamento. O custo de energia, por departamento. Os demais, todos os custos aqui indiretos. E aí nós temos aqui o custo indireto total por departamento. Pasteurização, até então, consumiu R$ 871.971,40. O de embalagem, 570.000 aproximadamente. O de manutenção, 83.000. E o administrativo, 94.000. Totalizando R$ 1.620.000. 620.750 reais, tá vendo? Então aqui nós já temos custo para cada departamento. Agora, o que nós vamos fazer? Quando nós achamos esse custo, vocês podem usar, gente, essa mesma tabelinha, quando vocês calcularem tudo, sempre trabalha com essa tabelinha aqui, de mapa, que é mais fácil para você fazer o próximo passo. Qual o próximo passo? A gente tem que tentar, tá vendo esse custo administrativo aqui, por exemplo, e de manutenção?
eles não foram consumidos para dar suporte aos outros departamentos? Então, nós temos que alocar esse custo aqui aos departamentos, tá bem? E ele fala o seguinte, ó, a pasteurização e a embalagem recebe 40% dos custos de administração da produção. E 20% dos custos deste último departamento são apropriados à manutenção. Isso quer dizer o seguinte, o departamento administrativo, ele administra os 3 departamentos, inclusive os departamentos de produção, pasteurização e embalagem, e também o departamento de manutenção. Para isso, eles gastaram R$ 94 mil aproximadamente. O que nós temos que fazer agora? Pegar esses 94 mil e identificar o que foi gasto para administrar os setores de pasteurização, o de embalagem e o de manutenção. Neste caso, isso já dá, né? 40% desse custo aqui total de administração foi para a pasteurização, 40% para a embalagem e os 20% para a manutenção. Então, vamos zerar esse custo de administrativo aqui do departamento administrativo, colocando, distribuindo aos outros departamentos, tá bem? Então, vamos lá. Aplicando, ó, aí, tá vendo que é a mesma planilha aqui, até aqui, ó, é a mesma planilha anterior. Por isso que eu falei, se chama o mapa aqui de custeio por departamentalização. Vamos pegar esses 94 mil aqui e colocar nos outros departamentos. Onde está custo aqui, eu coloco aqui, ó, custo do departamento administrativo. Que é essa coluna aqui, ó, que é o total aqui, ó. É tanto que o total também apresenta aqui, ó. É apresentado aqui. Então vamos lá, qual é o custo? Esse total aqui, gente, é da linha, tá? Sempre da linha, não é o total da coluna, tá? Apesar que aqui ele acaba sendo o total da linha e da coluna, o daqui sempre é o total da linha, tá? Então vamos lá. 40% desses 94 são atribuídos à pasteurização. Então, pega 40% de R$ 94.532,13 vai dar R$ 37.812,85. Vai para a pasteurização. 40% novamente vai para a embalagem. Então, vai o mesmo valor para a embalagem. E 20% desse valor vai para manutenção. Então, manutenção ficou com R$ 18.906,43. Perfeito? Totalizando agora, o custo atribuído à pasteurização, o setor de pasteurização, passou de 871 mil para 909 mil. A embalagem passou de 570 para 608. E a manutenção de 83 mil para 102 mil. Tá vendo? Isso eu falei aproximadamente que eu cortei para simplificar os reais. Ok? E o de administrativo ficou sem nada agora, porque eu já distribuí aos outros departamentos. Próximo passo. Agora nós vamos alocar o próximo departamento de suporte o custo dos departamentos de suporte ao custo aos departamentos de produção. E aqui ele fala, ó, a manutenção, ou seja, o departamento de manutenção é realizada sistematicamente e conforme se tem apurado. Cabe à embalagem 1/5 da parte total dos seus custos. Tá bem? O que quer dizer isso, 1/5? A embalagem. Ele está dizendo o seguinte, que no departamento administrativo, o departamento de manutenção, ele atribui 1/5 do custo dele ao departamento de embalagem. O restante é atribuído à pasteurização. E o administrativo? Esquece o administrativo, já foi já. Não vai atribuir nada para ele, porque ele já não mais existe aqui no nosso mapa de atividade. Ele não faz a manutenção, no caso aqui, o departamento de manutenção, ele não faz manutenção administrativa. Ele só faz manutenção, presta serviço, a pasteurização e a embalagem. Tá bem? Então, vamos lá. Como é que é feito isso? Aí, ó, peguei novamente uma tabelinha, ó, a mesma tabela até aqui nós já tínhamos, estava ali embaixo. Agora nós vamos pegar e vamos alocar esses R$ 102 mil de manutenção aos departamentos de pasteurização e embalagem. Como foi 1/5, gente, 1/5 é a mesma coisa que 20%, tá bom? Então, 20% desse valor nós vamos alocar à embalagem, que dá R$ 20.487,67. E 80%, que é o restante, né, que é 4/5, vai para o departamento de pasteurização. Então, R$ 81.950,66. Note que aqui eu escrevi novamente, ó, custo, departamento de manutenção. E aqui zerou o custo. Total dos departamentos. A pasteurização, então, ficou com R$ 991.734,91. E a embalagem ficou com R$ 629.015,09.
Pronto. Agora nós já sabemos qual é o custo indireto do departamento de pasteurização e de embalagem. Qual o próximo passo? Agora, gente, o próximo passo é finalizar o exercício, é alocar esses custos aos produtos. E ele fala aqui, ó, a distribuição dos custos indiretos de pasteurização aos produtos é feita em função do material direto utilizado. Este foi o seguinte no período. O material direto utilizado de Genoveva foi em litros, tá? 556 mil litros, tá vendo? E 556.575 litros. E do Genoveva Super, 185.525 litros, tá bom? Esse foi o consumo, então nós vamos distribuir esse custo aqui do departamento de pasteurização conforme o consumo em litros de material direto, tá bem? Então vamos lá. Aí eu fiz a tabelinha para facilitar e coloquei para achar esse percentual, tá, do consumo de material direto. E nós achamos que a Genoveva consumiu 75% do total de material direto, que é 742 mil, e a Genoveva Super consumiu 25% apenas. Logo, o Genoveva vai ficar com 75% do departamento de pasteurização do custo, que vai dar R$ 743.801,18, e o Genoveva Super vai ficar com 25% do total do custo de pasteurização, tá bom? E vai dar R$ 247.933,73, ok? E o custo agora da embalagem, como é que fica? O departamento de embalagem. Esse você vai distribuir conforme aqui a quantidade produzida, que fala o exercício. E ele fala o seguinte, a quantidade produzida de Genoveva foi de 640 litros, 640 mil litros. E da Genoveva Super, 160 mil litros. Então, fazendo a tabelinha para poder a gente achar o percentual e aplicar ao custo do departamento de embalagem, né? Aí nós achamos aqui, ó, Genoveva produziu 80% do total de produção, e a Genoveva Super produziu apenas 20% do total de produção. Logo, o custo de embalagem, 80% dos R$ 629.015,09, que dá R$ 503.212,08, vai para Genoveva. E 20% total do custo, né, que vai dar R$ 125.803,01, vai para a Genoveva Super. Beleza? E aí a gente fecha aqui fazendo uma planilha de custo, colocando os custos diretos e os custos indiretos que eu coloquei aqui por departamento para cada produto. Essa tabela mais fácil fica, faz uma coluna de custos, a primeira coluna, a segunda, as próximas colunas, coloca a coluna dos produtos, tá bom? No caso aqui são 2 produtos, então coloca Genoveva e Genoveva Super. E por último, uma coluna de total. E aí você coloca os custos diretos. Lá no começo fala, né? O custo direto para a Genoveva é 4.390.000 e para a Genoveva Super 2.520.000, que totalizam 6.910.000. Agora o custo do departamento de pasteurização. Nós achamos aqui nessa planilha aqui, né? Nesses cálculos. Então, de pasteurização dá R$ 743.801,18. E da Genoveva Super foi atribuído o custo de pasteurização do departamento, né, no valor de R$ 247.933,43, totalizando os R$ 991.734,91. Esse valor tem que bater com o valor que está aqui do custo de pasteurização, ó, da planilha, né, que nós achamos lá do custeio de pasteurização, tá bom? Às vezes dá uma diferença de centavos, é porque foi arredondamento. Mas tenta fazer um arredondamento que dê sempre 100%, naqueles percentuais, tá? Cravadinho igual aqui, 80 e 20, 100%. Às vezes dá quebradinho, mas tenta sempre arredondar de uma forma que a soma dê 100%. Tá bom? Custo de embalagem, R$ 503.212,08 para a Genoveva e R$ 125.803,01 para a Genoveva Super. Esses são esses dados aqui, né? Nós encontramos nesse cálculo aqui, ó, nessa planilha, totalizando R$ 629.015,09. Então, o custo total da produção Genoveva,
Somando tudo aqui, né, dá R$ 5.637.013,26. Dividindo pela quantidade produzida, nós temos o custo unitário desse produto no valor de R$ 8,81. Genoveva Super, custo total de produção, R$ 2.893.000, aliás, R$ 2.893.736,74. E dividindo pela quantidade produzida, que foi de 160 mil, nós temos um custo por litro de R$ 18,08. Entenderam, pessoal? Compreenderam? Assim a gente fecha o exercício, né? Então, só resumindo aqui a lógica, a gente tem que encontrar o custo por produto, tá bom? Só que diferente do custo de absorção, só por absorção, a gente agora temos os departamentos. Aí a gente vai primeiro, então, os custos diretos já estão alocados aos produtos, beleza. Os custos indiretos, vamos alocar aos departamentos, departamentos produtivos e os departamentos de suporte. Depois, o próximo passo, pegar esses custos de departamento de suporte e alocar aos departamentos produtivos. Por fim, pega os custos dos departamentos produtivos e aloca aos produtos, tá bom? Observe que talvez tenha algum produto que ele não passa por todos os departamentos produtivos. Então não faz sentido você alocar a esse produto um custo de um departamento que o produto não passe por ele. Por exemplo, aqui, se o produto Genoveva não passasse pelo processo de pasteurização, quer ver? Pasteurização. Esses R$ 991.000, eles iriam todo para o Genoveva Super, tá bom? Você não precisaria nem alocar, porque ele não passa por aqui. Então não faz sentido ele absorver custo desse setor, tá bom? Aqui fica meio sem noção, porque pasteurização, né? O leite deve passar por todo esse processo, mas dependendo do exercício, o produto não chega àquele setor, não passa por aquele setor. Então, o custo daquele setor só pode ser alocado aos produtos, à produção que passa por aquele setor, tá bem? Não foi o caso aqui, não é exemplo, mas pode vir um exemplo desse, aí vocês vão ter que tomar o cuidado, tá bom? Então, um abraço a todos aí, espero que vocês tenham compreendido, tá? Vai ser postado agora lá o material, um exercício de fixação, tentem fazer, né? Perguntem, tirem as dúvidas, o máximo que vocês puderem, para poder entender o exercício. E aí eu vou tentando tirar as dúvidas pelo WhatsApp, se der eu faço até um vídeo, depois eu coloco o gabarito para vocês, tá bom? Para vocês compreenderem melhor, mas não deixem de treinar, tá bom? Bom estudo, Deus abençoe a todos aí. Fique com Deus.